sou a Lília Monteiro, produtora da exposição 19-2021, que está acontecendo aqui na Casa de Petrópolis. E este é Luiz Áquila, artista plástico, professor, idealizador e organizador da exposição. E o Luiz Áquila também é um dos proprietários aqui da Casa de Petrópolis. E foi onde você passou as melhores férias da sua infância, né? É uma alegria enorme poder proporcionar às outras pessoas momentos tão bons quanto eu tive na minha infância nas férias. E as pessoas poderem passear nesse jardim que foi projetado por Glasiou, paisagista francês, que inventou o jardim tropical. Ele usou as plantas nativas como planta ornamental, talvez pela primeira vez. E isso tudo emoldurando uma joia arquitetônica do século XIX como a Casa de Petrópolis. Nós temos também agora, nesse momento, uma exposição de escultura, que é um panorama da produção contemporânea brasileira no espaço tridimensional. Essa exposição foi organizada por Marcelo Lago, curador, a meu convite, para trazer mais interesse ainda para esse jardim. Então, eu gostaria de chamar vocês para uma viagem no tempo. A gente vai entrar na casa do século XIX, vamos passar por século XX na arte e século XXI. Essa escultura do Marcelo Lago estabelece um interessantíssimo contraste com essa sala, porque ela é uma sala típica do século XIX, com seda na parede, seda iridescente, que ela reflete a luz, e essa escultura também tem essa qualidade iridescente, só que é um cilindro, que é uma forma tão usada na indústria, né? E ao mesmo tempo que ela é um cilindro que se descilindra. A base dela tem uma espécie de um requebrado que dá um jogo muito interessante. Então, aqui a gente tem um exemplo típico da frase de Lúcio Costa, que era a harmonia dos contrastes, quer dizer, você ter, dentro de um contexto antigo, uma coisa contemporânea. Vivian, essas colheres da Bel Figueira de Melo, elas têm uma qualidade cômica, de bom humor, que é muito bonita. E a Bel usa o verbo colher com a palavra colher. Então a colher colhe, que eu acho uma ideia linda. Debaixo do retrato de meu tataravô, nós temos a obra de Antônia Dias Leite. Antônia Dias Leite usa a macrofotografia para entrar em micro-universos, micromundos. E ela vive muito próximo ao campo e vai desenvolvendo, então, essa paisagem, micropaisagem. Como a gente pode ver aqui nos pequenas gotículas de água nas teias de aranha, né? Aqui também. E essa resina tão preciosa, que parece um âmbar, né? Que faz um contraste muito bacana com o papel de parede floral. Aqui a gente vai chegar nesse universo da Ana Rondon. Ela tem essas formas que são uma espécie de desutilitárias, como diria Lélia Coelho Frotas, porque elas não são moringas, elas são completamente a intenção expressiva e, ao mesmo tempo, elas são corações, né? Ana Rondon é ótima pintora. Quer dizer, eu conhecia muito melhor o trabalho dela como pintora do que como ceramista. Mas que aparece a pintora nesses momentos aqui, ó. Tá, certos detalhes da cerâmica que são pintura, não é? Ou a proximidade de cores. Essa obra, que também se refere à anatomia humana, ou à anatomia de bichos, né? E que ela passa a ser tão expressiva e tão forte, e fazendo um contraste, no caso dessa exposição, com essa coluna tão neoclássica, né? Então você tem uma coluna neoclássica com essa criatura em cima, que é uma visão contemporânea da cerâmica. Então, aqui é onde está a maioria das obras da exposição, né, Áquila? Aqui é a antiga sala de jogos da casa, e que é bacana você ter uma exposição de arte num lugar onde era a sala de jogos, porque até se fala no sentido lúdico da arte, né? Para começar a nossa visita, Lília, acho que a gente podia começar pelo Burle Marx. Roberto Burle Marx é o grande paisagista moderno brasileiro, e ele é o grande paisagista moderno do mundo.
Quer dizer, ele tinha a pintura influenciada pelo jardim e o jardim influenciado pela pintura. E são aquisições recentes. Também aqui em cima tem uma coisa muito diferente, que é o trabalho do John Nicholson, que é um artista americano do Texas. É um homem, deve ter uns 70 anos, e o John foi da geração da Guerra do Vietnã, né? Ele fugiu da Guerra do Vietnã para a Irlanda, essa cena de um avião caça, né? E embaixo tem o Daniel Senise, que por acaso foi aluno meu e do John em situações diferentes. Daniel Senise é um pintor muito conhecido, da chamada geração 80, foi aluno do Parque Lage. Essa pintura, seu papel, é da minha prima Lili, que mora no Canadá agora, está sob minha guarda. Átila, essa é a única escultura da Beatriz Milhazes? Essa escultura a Beatriz fez no Parque Lage. Ela era modelada em barro e depois ela foi moldada em fibra de vidro. Essa escultura ficou muito tempo lá no Parque Lage. Quando eu vim morar em Petrópolis, vim morar na Mosela com casa grande, com terreno grande, Beatriz me deu. E desde essa época essa escultura está comigo. E qual que é o nome desse rosa? Ele é meio um fúcsia, né? Porque quando eu quis repintar, eu perguntei a Beatriz se eu podia fazer com cor de sorvete de morango da Kibon. Aí ela falou que era melhor fazer um pouquinho mais escuro. Átila, de quem são esses rostos? Aqui são obras, em cima obras de Atos Bucão, o artista que fez os grandes relevos, os grandes murais, o grande artista de obra pública de Brasília. E essa obra é dedicada ao meu filho André. É uma serigrafia. E embaixo é um pastel de Maciej Babinski, que é um artista de origem polonesa, que desenvolveu a obra dele entre Rio, Brasília e São Paulo e atualmente vive no Ceará. E esse é um retrato do filho dele que ele fez para o meu filho André. Embaixo é um autorretrato de meu pai, que era pintor e arquiteto Alcides Rocha Miranda. E é interessante que essas três obras modernas contrastam com o retrato do meu tataravô. Então, Lília, aqui você tem uma obra de Adriano Mangiavac, que é um pintor de origem italiana, mas que está há muitos e muitos anos no Brasil. Inclusive chegou a morar em Petrópolis. E ele vem desenvolvendo uma série que ele chama Os Anéis. Aqui você tem essa imagem, é de Lauro Cavalcante. Ele usou essa mesma imagem na capa da revista sobre arquitetura kit carioca. Da revista não, do livro. Uhum. E depois ele ampliou e fez essa serigrafia, que eu acho muito curiosa e tem essa memória carioca, de arquitetura ingênua carioca, né? Ou arquitetura sem arquiteto. Átila, aquele quadro você fez exclusivo para essa exposição, né? Eu fiz pensando nessa exposição, sim. Eu fiz já nas vésperas, uma semana antes. Eu pintei esse quadro que eu queria expor aqui. Eu achei que ele tinha uma proporção boa para essa sala e para formar esse quarteto aqui. Essa obra da Júlia é uma experimentação com transparência, quer dizer, ela usa acrílico com uma técnica de aquarela sobre madeira. Então a madeira absorve a tinta e possibilita todas essas transparências. E ela acentua aspectos gráficos com lápis, né? Então é muito interessante que é quase como se fosse um desenho feito sobre madeira, não como normalmente os desenhos são feitos sobre papel, né? Então é uma pintura e é um desenho? É uma pintura barra desenho. Certo. Aqui, sobre a bênção da minha tataravó, tem Nelson Maravalhas, que é um artista muito bom, que é professor da Universidade de Brasília, mas ao mesmo tempo ele desenvolveu esse trabalho dele, que é um trabalho que tem uma raiz surrealista, que é muito raro na arte brasileira, e ele diz que pinta no momento entre a vigília e o sono. Você está acordado, você começa a dormir e você tem imagens como se fosse um sonho transparente, né? Esse trabalho, como outros do Nelson, são feitos a partir desse momento. E embaixo, uma marinha, né? Um desenho da Janete Prioli, uma artista engraçada, que ela faz coisas opostas. Ela faz grandes pinturas geométricas e alguns desenhos muito delicados como esse. Esse desenho eu vi no Facebook, que ela publicou, eu elogiei e ela me mandou de presente. Aqui, Lília, nessa janela, quer dizer, a gente vem passando por pintura, né? Desenho,
E aqui você tem uma janela real, com coisas incríveis. Essa palmeira, vê o movimento todo que o tronco faz, as curvas que o tronco faz. É uma dança maravilhosa que essa palmeira faz aí. Então é um prazer ter essa obra que a gente atribui arte a ela, mas que eu acho que não era a intenção dela. Então esse é um Cláudio Cooperman, da década de 80. Isso, esse quadro o Cláudio deu para o meu pai, até eu herdei. E é acrílico sobre papel. É um quadro muito lírico, né? Ele é quase um Chopin. Então, que é próprio da obra do Cláudio. O Cláudio é um pintor, talvez o mais lírico de nós todos, né? Então ele tem esse voo poético, assim, esse voo musical. E ele está bem abaixo da sua pintura e a visita ao Murnau. Esse quadro dei esse título porque ele tem um zigue-zague ali que me lembrou Kandinsky. E Kandinsky é um artista que era russo, e ele morou no sul da Alemanha, perto de Munique, numa cidade chamada Murnau. E foi lá que um dia ele pintou uma paisagem, que no dia seguinte, quando ele acorda, ele não vê mais a paisagem, ele só vê cores e formas. E foi assim a primeira pintura abstrata. Então Kandinsky é muito importante para nós. Assim também como a Paz e a nossa Djanira, que termina a exposição. Conta um pouquinho pra gente, Átila. Então, Djanira, ela fazia cartões de Natal para pouquíssimos amigos, bons amigos dela. Ela fazia à mão, pintava à mão esses cartões de Natal. Esse é um desses cartões que ela pintou para meus pais. E foi em plena Guerra Fria, isso deve ser 53, 54 por aí. E ter esse anjo escrito paz me dá uma alegria enorme, esse pedido de paz que o anjo faz, né? Que é o que nós estamos pedindo hoje em dia, né? Nós queremos paz. Então tá bom, Átila. Obrigada!